Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós estamos aqui com o sócio da Price, o Leonardo Lopes, que vai falar sobre a lei anticorrupção e sobre esse assunto que nós já tratamos algumas vezes no nosso programa, mas temo eu, que no Brasil de hoje a gente precisa tratar muito mais vezes. Mas antes vamos para a agenda da semana. O Ibovespa fechou na sexta-feira com 47.216 pontos e o dólar na sexta-feira fechou a 3,874. Os dois ainda esta semana devem continuar com bastante instabilidade. Sobe um pouco, cai, sobe, cai, dependendo dos humores da política aqui no Brasil. Essa semana também teremos uma nova reunião do Copom e a expectativa é que o Selic de 14,25 seja mantido. Sairá a pesquisa mensal de emprego do IBGE. Novo aumento do desemprego é esperado. Como sabemos, as condições do mercado de trabalho continuam se deteriorando. Caso sejam confirmadas as projeções para o IPCA 15, algo em torno de 0,70%, no acumulado de 12 meses nós teremos uma inflação algo como 9,80%, bem próximo do 10%. Também teremos dados da atividade econômica da China. Os dados de setembro devem indicar uma ligeira desaceleração. No euro, haverá reunião do Banco Central e não se esperam novidades. Acabou de sair a pesquisa Focus. Os dados relevantes são inflação 2015. Semana passada, a previsão do mercado era uma inflação de 9,70%. Agora, a previsão 9,75%. Com relação ao PIB de 2015, semana passada, a projeção do mercado negativo 2,97%. Agora o mercado arredondou para 3% negativo. Com relação à Selic, fechamento 2015, o mercado entende que vai ficar aí nos 14,25%. Sobre a balança comercial, positiva é a previsão do mercado. A semana passada, praticamente 13 bilhões positivo, 12 bilhões 990 milhões de dólares, agora 13 bilhões e 200 milhões de dólares. Investimentos estrangeiros, previsão da semana passada que iríamos receber em 2015, ou vamos receber em 2015, 61 bilhões e 500 milhões, agora 62 bilhões e 500 milhões de dólares. Câmbio, mesma previsão da semana passada, fechando a R$ 4,00 por dólar. Já o câmbio 2016, projeção anterior 4,15, agora 4,13. Nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar, por favor. Esse aí é simples, um quadro simples. Acabei de falar da projeção da inflação, que possivelmente a gente já agora, nessa quinzena de outubro, esteja anualizado em 9,80. Então esse quadro aí está mostrando desde 2014 a ascensão da inflação, a subida da inflação, e devemos chegar muito próximo de 10%. O outro quadro também fala sobre a inflação, produtos e serviços com mais impacto da alta da inflação, levando em conta a importância na cesta de consumo dos brasileiros. Só destaca aí de forma muito forte a energia elétrica com 52,8%, o gás de botijão 19,9%, carnes 17,2%, e transporte municipal 13,9%. O chama-atenção dessa semana é sobre o desemprego, que é um fantasma que assusta bastante. Estima-se que no final de 2015 o desemprego nas regiões metropolitanas deverá ultrapassar a 10%. De janeiro a agosto de 2015, a indústria demitiu algo como 275 mil postos de trabalho, o comércio 224 mil e a construção civil 178 mil. Até o final de 2015, neste cenário atual, nós devemos ter menos 2 milhões de postos de trabalho, até o final, de 2016.
E agrava-se a isso que todo ano os jovens que entram para o mercado de trabalho são da ordem de 800 mil pessoas. 2015 e 2016, somando os 2 milhões com esse 1 milhão e 600 novos empregos requeridos, nós devemos ter um desemprego da ordem de 3,5 a 4 milhões de pessoas, que é um número bastante significativo. Com este alto desemprego, estamos perdendo o benefício do bônus demográfico, isto é, quando há menos crianças e idosos por pessoa apta a trabalhar. O bônus demográfico no Brasil, a estimativa é que nós ainda poderemos tirar proveito dele até 2035, que já está aí, né? Quais seriam as soluções diante desse quadro preocupante do desemprego? Seria diminuir a carga tributária, ao invés de falar em aumento aí, CPMF, por exemplo. Simplificar fortemente a legislação trabalhista, incentivar o aumento da produtividade da mão de obra, que está muito baixa no Brasil, em especial na indústria, e facilitar o investimento estrangeiro para a geração de mão de obra, destravando a infraestrutura. Queridos internautas, hoje nós vamos falar de um assunto, como citei no início, sobre a questão da corrupção. E está conosco o Leonardo Lopes, ele que é sócio da PwC, PricewaterhouseCoopers, e especialista em Forensic Services. Leonardo, muito bom dia. Bom dia, Vertamati. Esse Forensic Service, o que é exatamente? É uma área da PwC, da consultoria, que nós realizamos trabalhos de investigação. Basicamente, a gente lida com questões de ética, né? Questões relacionadas à fraude, seja na prevenção ou na detecção, né, e identificação dos fatos que possam ter acontecido referentes a alguma suspeita existente. Quando você fala de lei anticorrupção, ela realmente é necessária? Eu sei que países recentemente como a Inglaterra, Estados Unidos já tem desde 1970, 80, mas precisa de uma lei? Precisa, né? O que nós verificamos mundialmente é que a punição das empresas e pessoas sobre atos de corrupção é o que é bastante determinante para você verificar qual que é a relevância, a importância que essas pessoas e empresas dão ao tema, né? Então, o que a gente chama do enforcement, né, no termo americano, em inglês. Então, é importante, sim, você ter uma lei, é importante que você cumpra essa lei. É muito positivo o que a gente está vendo no Brasil hoje, a entrada em vigor dessa lei em 2013, em decorrência a um acordo celebrado pelo país, né, com a OCDE, onde 34 países são signatários, e a gente tem visto essa implementação da lei e agora, mais recentemente, as investigações e a aplicação efetiva, né? Então, é bastante positivo. E você comentou muito bem, Leonardo, a hora que nós somos signatários com vários países da Europa, ainda vindo para cá para o programa, estava ouvindo uma notícia de que a presidente está lá na Europa e recebeu um puxão de orelha exatamente por esse problema de corrupção que a gente não consegue resolver aqui no Brasil. Agora, a legislação, ela é bastante punitiva, não é não? Ela é bastante rigorosa com as empresas, ela vem cobrir uma lacuna que existia na nossa estrutura normativa aqui no país, onde a corrupção já era prevista como um crime, né, pelo Código Penal, mas isso se aplica às pessoas físicas, e às pessoas jurídicas não existia até então nenhuma lei que as punisse por esses atos, né? E geralmente o que a gente vê no mundo de negócios é que os atos de corrupção são cometidos pelas pessoas físicas via, muitas vezes, pessoas jurídicas. Okay. Então, hoje o que vem, essa lei vem cobrir uma lacuna existente, para você poder punir não somente as pessoas físicas, mas também agora as pessoas jurídicas. E tem penas bastante severas, que podem chegar até 20% do faturamento bruto, né, o valor das penalidades e as multas a serem pagas pelas empresas. Essa legislação é basicamente aplicável às empresas. No Brasil nós estamos vivendo aí todo esse processo que a toda hora se fala aí do petrolão, tinha mensalão, agora se fala do BNDES, do eletrolão, mas como eu estava comentando na pergunta, a legislação é basicamente para as empresas. Eu entendo, essa é minha opinião,
que no caso do Petrolão, o protagonista é o governo, quem está por trás e partido político. Mas como é que fica? A lei só pune a indústria e como é que fica a questão de funcionário público que também tem problema? Como é que fica? São leis distintas, né, que se aplicam. Para o funcionário público você tem leis de improbidade administrativa que são aplicáveis, e para as pessoas físicas comuns você tem lá o Código Penal. Questões políticas tem outro fórum, né, também a ser discutido. Então, o importante é que hoje existem leis que podem, em sua soma, contribuir para a punição de qualquer ato que seja comprovado, né? Tem uma questão aqui do internauta, o Carlos. Também são apresentadas diretrizes que possam auxiliar as empresas a construir ou aperfeiçoar políticas e instrumentos. Ele está falando da legislação anticorrupção, destinados à prevenção, detecção, remediação de atos lesivos à administração, tais como suborno de agentes públicos, ou mesmo fraude em processos licitatórios. É isso mesmo? É esse conjunto de penalidades ou de pontos que a legislação chama a atenção? Exatamente, né? O que é essa lei que nós chamamos de lei anticorrupção? Ela foi popularmente chamada de lei anticorrupção, é como se fosse um apelido para a lei, mas na essência ela é uma lei que vem para responsabilizar pessoas jurídicas por atos lesivos praticados contra o setor público, né? Órgãos públicos, no Brasil e no exterior. Então, ela prevê sim que caso a empresa consiga demonstrar que possui boas práticas de governança corporativa e gestão efetiva dos seus riscos, né, para não cometer ou não participar direto ou indiretamente desses atos lesivos contra a administração pública, que é o que ele chama do programa de integridade, né, isso será considerado sim como atenuante das penalidades que podem vir a ser aplicadas. Leonardo, toda essa legislação, esse conjunto de medidas, parece que tem 5 principais pilares. Você poderia comentar sobre eles? Posso sim. Na verdade, é uma soma, né? Você tem a lei, chamada Lei 12.846, de 2013, você tem um decreto agora mais recente, de 2015, que é o Decreto 8.420, e o decreto ele traz uma lista bem detalhada dos itens que são esperados que as empresas implementem como parte desse programa de integridade. São ao todo ali 16 itens que eles listam, né? E se eu for destacar quais são os principais 5 pilares ou 5 principais aspectos a serem endereçados, o que nós vemos, seja por meio da assessoria às empresas na preparação e adequação para atender esse programa de integridade como é esperado pela lei, seja pelas investigações que nós conduzimos, a gente vê que o aspecto cultural ele é determinante, né? Assim, então, você ter práticas e rotinas na empresa onde o exemplo seja dado e seja dito claro, né, qual a tolerância da empresa, dos executivos e dos colaboradores quanto a atos de corrupção. Então a questão cultural é bastante importante, e aí passa também por treinamento de funcionários e também executivos que estejam expostos ao risco. Você verificar e ter conhecimento claro de quais são os seus riscos, qual que é a exposição da empresa quanto aos riscos de corrupção ou desses atos lesivos previstos na lei, né, que também inclui fraude de licitação, né, você atrapalhar atos de apuração por parte do governo, tem vários atos ali que são considerados como atos lesivos. Então eu falei da parte de cultura, a parte de mapeamento de riscos, também a parte de diligência, né, então que a gente chama de due diligence, você fazer uma verificação reputacional de terceiros que você vai contratar, assim como também risco de associação em fusões e aquisições. Também é uma boa prática hoje e esperado que você conduza as diligências necessárias antes de entrar nessa parceria ou nessa associação, né? Eu entendo também que o monitoramento desse programa ao longo do tempo é importante, então você estabeleceu várias práticas de governança, é importante que essas práticas se preservem ao longo do tempo, né? Então esse monitoramento contínuo ao longo dos anos, via testes desses controles estabelecidos, também são bastante importantes. E eu entendo que a estrutura de controles internos, para você garantir que aqueles riscos sejam mitigados na prática, durante a execução das rotinas das empresas, que isso passa por meio de políticas, procedimentos e controles internos também é importante, né? Leonardo, nós podemos afirmar
de que programas de integridade na empresa, programas de compliance, eles sem dúvida ajudam a perenizar a empresa? Elas ajudam, sem dúvida, né? Quando a gente fala do conceito de gestão de riscos, a gestão de riscos, em sua essência, são práticas, né? É como você pilotar um navio, né? Então você tem a visão dos seus riscos e você toma ações para que aqueles riscos não se materializem, né? Então você precisa antecipar esses riscos e tomar ações proativas e preventivas para que você não se coloque numa situação delicada. Hoje o que a gente tem visto na aplicação dessas leis de forma internacional são multas bastante rigorosas, né? Então nós temos a lei americana, a Foreign Corrupt Practices Act, que nós temos casos de empresas que pagaram 800 milhões de dólares. Puxa, quase $1 bilhão. Quase $1 bilhão, né, por violações dessa lei. E isso pode, sim, vir a inviabilizar a operação de uma empresa, né? Então, perfeitamente. Perdão. E, Leonardo, a gestão das empresas deve estar perfeitamente alinhada à gestão de pessoas? Sem dúvida, né? Quando a gente fala de empresas, principalmente no contexto do que a gente está comentando aqui, né, de conduta dos negócios de uma forma ética, quem conduz os negócios são as pessoas, né? Então, você fazer uma gestão adequada das pessoas é muito importante, desde a contratação dos funcionários, então quem você está contratando, trazendo para dentro da sua empresa, né, principalmente em posições de maior risco, né, com maior exposição a esse risco, e o que eu falei da cultura, de orientação, treinamento, né, tudo isso é muito importante. Leonardo, eu preciso pedir licença a você, aos internautas, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Arielle Margiotto e você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z para todo o Brasil. Programa Com Elas, trazendo muita coisa boa para você. Eu tô te esperando. Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Olá, internautas, já voltamos. Estamos conversando hoje com o Leonardo Lopes, ele que é sócio da PwC, falando de um assunto importante que é a questão da integridade nas empresas, a questão da lei anticorrupção, assim chamada publicamente. Leonardo, tem algumas questões aqui de internautas. Quais são as perdas, é a Antônia que está perguntando, quais são as perdas, além de financeiras, de uma empresa com a corrupção? Bom, eu acredito que a principal perda que uma empresa pode ter decorrente de um ato de corrupção é a perda reputacional, né? Danos à imagem da empresa. Os danos à imagem podem facilmente inviabilizar, né, a empresa, porque você começa a perder contratos, você pode perder funcionários que sejam funcionários-chave e também você dificultar a atração de novos talentos para a empresa.
né? Então, eu acho que a perda reputacional, eu diria como sendo a principal delas. Tem uma pergunta do Igor. Quando falamos em corrupção em uma empresa, você tem a questão dos funcionários, eu acho que é isso que ele está perguntando, e o todo da empresa. Isso é separado quando você fala de corrupção ou é tudo junto? Bom, eu entendo que todos sofrem, né? E eu acho que, em última instância, a sociedade sofre, porque existem perdas bastante relevantes decorrentes da corrupção. Por um estudo do Banco Mundial, ele previu que estimou em torno de 1,3 trilhões de dólares são perdidos anualmente por atos de corrupção em mercados emergentes, né? Então, é um valor extremamente significativo e são recursos que poderiam ser convertidos para o benefício da sociedade e perdem. E quando a gente olha para o âmbito de uma empresa especificamente, as pessoas envolvidas com esses atos diretamente, sem dúvida terão sanções, terão que responder por esses atos, né? E a empresa pode também, por questões reputacionais e perdas reputacionais, acabar impactando outros funcionários também que trabalham para ela, né? E, Leonardo, você fez o comentário aí, o número é extremamente importante, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, alguma coisa assim, sendo que o PIB do Brasil é mais ou menos 2 trilhões de dólares, né? Com o real valendo menos, ele em dólar acaba ficando menos, ele está diminuindo em relação ao ano passado. Então é algo tremendamente expressivo, eu acho que acaba afetando a distribuição de renda também, porque é um dinheiro que se concentra em poucos, né? É isso mesmo? Sem dúvida, essa é a estimativa do Banco Mundial, né? Nós temos também na PwC uma pesquisa de crimes econômicos que a gente conduz a cada 2 anos, e a gente percebe que realmente a incidência desses atos, eles têm uma relevância bastante grande. Na última pesquisa que nós tivemos em 2014, 30% dos respondentes à nossa pesquisa mencionaram ter identificado internamente algum ato suspeito de corrupção nos seus negócios. Então a gente vê que ainda é um problema bastante relevante. Muito relevante. Tem uma pergunta da Amanda. O Programa de Integridade para Empresas Privadas pretende estimular a cultura da ética em companhias do país, principalmente as que atuam junto à administração pública. Uma pergunta. O que as empresas têm feito, né? Então essa lei anticorrupção, ela vem com esse foco de atos lesivos à iniciativa pública, né? Então a órgãos públicos. Mas o que as empresas têm feito é aproveitado essa iniciativa interna, né, de aprimoramento da conduta dos negócios e da ética, e não se limitado somente a negócios com o setor público, né? Então elas têm endereçado esse tema como riscos de fraude de uma forma mais ampla nos negócios, né? Porque quando existem atos de corrupção, eles não se restringem somente ao setor público. Você pode ter atos de corrupção entre empresas também, né? Então é muito comum a gente verificar atos de corrupção, principalmente em áreas de compras, né? Então, onde algum fornecedor ele pode oferecer uma vantagem a um comprador, para que aquele comprador dê preferência àquela empresa em detrimento dos demais. Então, isso tem bastante incidência. As empresas têm aproveitado para poder abranger todo esse tipo de riscos. Tem uma pergunta da Aline, vamos ver se eu consigo entender o que ela está perguntando. É o governo transferindo o seu trabalho? Eu acho que ela está fazendo uma relação com relação a tributário. No caso do tributário, o governo deu um monte de tarefas para as empresas, nós sabemos isso. Será que a questão da corrupção, nessa lei, também transfere responsabilidade para as empresas? É isso? Então, eu entendo que não, Bertamati. Eu entendo que as empresas, elas têm essa responsabilidade de gerir os seus riscos, né? E se elas, com parte dessa gestão de riscos, ela tem que aprimorar ou implementar práticas de governanças internas, para, em se deparando uma situação onde ela seja solicitada ou assediada, né, a oferecer, dar alguma coisa de valor para um oficial do governo, eu acho que já faz parte da gestão de riscos da empresa, que ela tem que saber como lidar com essas situações, né? Eu acho que o governo ele tem implementado essas leis, que é uma iniciativa bastante relevante, né? E temos visto também a qualificação de alguns órgãos responsáveis pela aplicação dessas leis, como a Controladoria Geral da União, né? No nível federal. Então eu entendo que não é bem uma transferência de responsabilidade, eu acho que é
o destaque, né, e um movimento no sentido de você combater esse tipo de riscos mesmo, que são bastante danosos à sociedade. Você comentou e apresentou alguns dados da corrupção no mundo. Você teria algumas informações desses dados referentes ao Brasil? Então, o Brasil, pelos nossos estudos, eles estão bastante alinhados a esses percentuais internacionais, né? Então, como eu mencionei, nossa pesquisa trouxe que no Brasil, 28% das empresas respondentes à nossa pesquisa mencionaram que teriam identificado algum ato suspeito de corrupção nos seus negócios. A gente pode achar que é um percentual baixo, né? E isso pode ser atribuído a algumas questões. Então, uma das questões importantes é o que é um ato de corrupção, né? Então, aquele respondente, ele sabe o que é um ato de corrupção, ele consegue identificar o que é esse ato ou não, né? Porque tem países que têm uma tolerância maior a esse tipo de ato e pode achar que algum ato que seria considerado como um ato de corrupção não é. Uhum. Como exemplo, né, você, como empresa, você dar emprego ao filho de alguém, né, aí no caso um oficial público do governo, você dar esse emprego e por este ato aquele oficial do governo tomar uma decisão a favor daquela empresa em detrimento das demais, né, isso pode ser considerado como um ato de corrupção. Então a corrupção é qualquer coisa que você dê, ofereça, prometa, né, que tenha uma percepção de valor por parte daquela pessoa que a leve a tomar uma decisão em favor dessa empresa em detrimento dos demais, né? Então, esse é o conceito bastante amplo da corrupção. Leonardo, como é que você comenta, você tem participado de várias implantações de programas de integridade nas empresas. O que você poderia comentar sobre esses programas? Como é que tem sido o sucesso deles, vamos dizer assim? Uhum. Então, nós realmente temos apoiado muitas empresas na implementação desses programas. O que nós vemos é que muitas dessas práticas, muitas empresas já possuem, né? Então, um código de conduta, que eu entendo que seja o primeiro passo que a empresa tem que institucionalizar, né, e desenvolver esse código e disseminar isso aos seus funcionários e executivos e terceiros também, né? Então, eu vejo que as empresas já têm alguns desses elementos. O que elas estão fazendo agora é revisitar esses elementos e verificar qual que é a lacuna que existe, né, se existe alguma, perante a regulamentação e seus requisitos, né? Então, temos visto muito treinamento, temos visto a parte de controles internos em processos de negócio em si, aprimorando esses programas e esses controles internos, né? E principalmente a parte de monitoramento uma vez implementado, né? Você garantir que isso seja perene na empresa. Agora, você tem participado, em sua maioria, na implantação de planos de integridade para grandes empresas, mas essa lei é para todas as empresas. Como é que funciona nas médias e pequenas empresas? Tá. Então, realmente, a gente vê que as grandes empresas, elas mobilizam mais recursos, maiores esforços nesse aprimoramento, mas isso acontece muito pela exposição, né? Então, essas empresas, obviamente, têm uma exposição muito maior, têm uma reputação relevante a preservar, né? E pela diversidade de negócios, tem pontos de contato maiores, em maior quantidade com o governo. Mas nós temos visto muito interesse no aprimoramento desses programas por parte de empresas também familiares, muitas vezes, né, que têm uma posição relevante na cadeia de valor, inclusive dessas grandes empresas, muitas vezes. E para manter esse relacionamento com essas grandes empresas e também atraírem outras, né, elas têm procurado implementar essas práticas. Entendo que muitas empresas têm visto isso como um diferencial competitivo, né? Hoje em dia, se você consegue instituir essas práticas, demonstrar a terceiros que você tem essas práticas de uma forma relevante e real, né? Isso dá conforto para esses stakeholders, né? Esses terceiros com quem você atua. Então, muitas empresas têm visto isso dessa forma mais estratégica, né? E como diferencial no mercado. Uhum. E, Leonardo, o que a gente percebe, né, que essa legislação, como você comentou no primeiro bloco, é bastante forte, tem bastante penalidade. Mas as empresas que implantam programas de conduta ética têm as penas amenizadas ou reduzidas? Uhum. Sim, a regulamentação da lei,
ela prevê que, no caso de a empresa conseguir demonstrar que ela tem essas práticas de compliance bem implementadas, pode ser concedido um desconto dos 20% que eu mencionei, que pode ser o máximo dessa penalidade, né, sobre a receita. 4 pontos percentuais desses 20 podem ser dados de crédito às empresas, no caso dela conseguir demonstrar que ela tem essas práticas. É interessante que é diferente essa lei brasileira da lei americana, né? A lei americana, ela pode vir até a isentar totalmente as penalidades de uma empresa, como é o caso do banco Morgan Stanley, né? Que ele teve, não pagou nada, nenhum settlement, nenhum acordo, nem nada, porque conseguiu demonstrar que tinha essas práticas bem implementadas. A lei brasileira, por ter o conceito da responsabilidade objetiva, né? Que independe da intenção. Então, em existindo um ato, e essa empresa tendo sido responsável por esse ato, ela estará sujeita às penalidades. É uma questão de você quantificar quanto será. E, Leonardo, como é a implantação dessas condutas éticas na empresa? Tem um processo. Como é que é feito isso? Então, geralmente nós começamos com um diagnóstico, né? Então, como eu mencionei, muitas empresas já têm muitas práticas implementadas. Então, a gente entende o que já existe implementado, a gente identifica o que mais tem que ser feito, né, para você poder chegar à plenitude do atendimento aos requisitos da regulamentação. A partir daí, você abre frente de trabalho, né? Então, você pode ter uma frente que seja focada na questão do desenvolvimento da cultura, você incluir nas rotinas da empresa essas práticas que demonstrem, né, e reavivem esse conceito da importância de conduta ética nos negócios. Nós fazemos um mapeamento das disposições e dos riscos existentes, para que a gente, a partir daí, a gente desenhe as respostas, né, na parte de controles internos e treinamento, para poder mitigar esses riscos. No caso de haver um ato de corrupção de um funcionário, a empresa tem a obrigação de defender esse funcionário? Legalmente tem essa obrigação ou não? Como é que funciona? Eu desconheço, né? Não sou advogado, mas o que eu vejo é que fica muito a cargo de cada empresa. Hoje em dia temos visto cada vez mais as empresas se preocupando naquele contrato de seguro D&O, né, que é Directors and Offices, que é um contrato que seguro procura... de responsabilidade civil. Exatamente. Mas esse seguro, muitas vezes, no caso de corrupção, ele não cobre, né? Perfeito. Então, nós temos visto agora até pela Operação Lava Jato, algumas empresas que elas têm sim apoiado, né, alguns executivos, porque é um risco da conduta dos negócios do executivo. Então, ele está naquela função, e se ele acaba se envolvendo em alguma transação que seja questionada, a empresa pode vir a apoiá-lo, né, nessa defesa. Os grandes pontos, né, Leonardo, eu queria saber se você confirma isso, quando você está preocupado, você empresa, com relação à transparência, à ética, seria a implantação de um bom código de ética, treinamento, né? Preocupado com essa questão da anticorrupção e também um canal de denúncias. É isso mesmo? Um tripé Exatamente. Importante? Eu acho que é isso mesmo. Assim, acho que são os principais elementos, né? O canal de denúncias nós vemos como sendo o principal mecanismo de detecção das violações. Então, o canal de denúncia bem implementado, com sua governança bem estabelecida e que os funcionários de terceiros confiem nesse canal, na sua independência, ele é o principal mecanismo para a empresa poder detectar isso e fazer as apurações a partir daí. Né? Então, eu acho que não é só você detectar, mas é você reagir e você apurar as alegações, também é bastante importante. Leonardo, nós rapidamente chegamos ao fim do programa, mas eu gostaria de uma palavra sua de estímulo àqueles que ainda não têm nenhum programa dessa natureza, que são muito importantes. O que tem que fazer? Então, eu recomendo que realmente as empresas deem atenção a isso, né? Nós temos visto um movimento bastante intenso, mundial, no sentido de aplicação dessas leis de uma forma bastante intensa. O Brasil, ele está hoje nos olhos, né, desses órgãos reguladores internacionais que estão acompanhando esse caso. Então, a gente tem uma expectativa de que isso se intensifique aqui no nosso mercado. Independentemente do tamanho, do porte da empresa, eu acho que vale a pena, sim, ela revisitar essas práticas,
Quanto menor o tamanho da empresa, mais personificado fica esse Perfeito. programa, né, na figura do seu acionista, na figura do seu presidente. Então, você dar o exemplo é bastante importante. E quanto maior o porte da empresa, mais complexo o seu negócio, mais importante se tornam as estruturas de controles internos, né? Então, implantação de sistemas, implantação de políticas e procedimentos e o monitoramento dessa estrutura no tempo. Então, eu recomendo que sim, se dê uma atenção e você dimensione, né, o esforço a ser dado pelo seu porte e sua exposição ao risco, né? Eu gostaria, em nome da NEFAC, de agradecer ao Leonardo, ele que é sócio da PwC, PricewaterhouseCoopers, por esses esclarecimentos. O programa depois vai ficar no sistema UOL para consulta e nunca é demais você se preocupar com a corrupção, porque a corrupção acaba também inibindo e muito os investimentos no nosso país. A ANEFAC é uma associação de executivos. Nós teremos um seminário, um roadshow, seminário em novembro e dezembro, e aqueles que estiverem interessados é só entrar no site da ANEFAC, www.anefac.com.br, e lá você vai ter os dados desse roadshow. Queridos internautas, muito obrigado e até a próxima semana.